Fala, torcedor, tudo certo? Deixa eu falar com vocês a respeito do técnico Renato, que está falando que vai acabar com o esquema no 4-4-2, com Monsalve, Franco, Cristaldo, Miguel Monsalve e Franco Cristaldo juntos neste meio-campo do Grêmio. Pois é, e muitas pessoas queriam isso, e eu também sou um que queria esses dois jogadores atuando junto no esquema no 4-4-2. O fato é que ele não conseguiu acertar o esquema. E sabe o que eu vejo? Eu vejo um 4-4-2 igual ao time do Flamengo, mas ele não conseguiu montar isso. Por que o Flamengo consegue jogar no 4-4-2, agredindo o adversário, fazendo esse time render e o Grêmio não consegue? Bom, deixa eu te falar o que eu penso a respeito disso. Eu sou o @leonascimentos_, pode seguir a gente aqui no Instagram e também dá um like aqui, se inscreve no canal, ative as notificações para a gente continuar debatendo, falando sobre o Grêmio, e tem muito conteúdo todos os dias a partir de ontem, de antes de ontem, só vocês acompanharem aqui nas redes. Vamos lá, o que eu vejo a respeito do técnico Renato montando o time num 4-4-2? Era muito bom esse 4-4-2. O fato é que o Grêmio atacava muito, chegava muito forte no ataque, fazia gol. Mas quando ele disse que o Grêmio tomava gol, porque não conseguia ajustar a sua marcação nas linhas de 4 atrás e os seus dois volantes. O que ele precisava fazer? Eu não quero ser o cara que vai dizer para o Renato o que ele precisava fazer, o que ele precisava montar o time. Mas eu acredito em que algum posicionamento entre o lateral esquerdo e o zagueiro esquerdo. Muitas vezes, Kahneman e Reinaldo, a gente já tem essa experiência do ano passado, não se acerta. Então um volante marcaria. Mas quando ele fala no 4-4-2, que um meia tem que voltar a marcar o ponta do time adversário, como é que no Flamengo marcava? É que o Flamengo, os times se preocupavam com o Flamengo em jogar. E essa é a referência que eu estou querendo fazer aqui para vocês. O Grêmio, quando estava jogando com os dois meias, os times começavam a se preocupar que tinha dois meias criadores, que também sabem fazer gols. E aí os times jogavam fechado. O fato é que o Grêmio não é a falta de intensidade, tá? É a falta de velocidade no trabalho de bola do meio para frente. O Grêmio é lento nesse trabalho de bola. O Grêmio tem um jogo de aproximação em que um toque de bola ali, mas de 2-1, né? 2 toques na bola, o jogador fazendo e chegando ao ataque, faz com que o time chegue ao ataque com uma certa rapidez, mas não com a velocidade necessária. O Renato gosta de um extremo, então o Soteldo é esse cara. Esse trabalho de bola para chegar no ataque faz com que o Grêmio tenha uma certa efetividade. Foi o que aconteceu contra o Flamengo, em que o Grêmio venceu o Flamengo, e o próprio Marcelo Salles disse que o Flamengo jogou melhor. E o próprio Tite também disse, o Grêmio foi efetivo, o Flamengo não. Agora, esse trabalho de bola poderia ser fazer com que o time ganhasse mais velocidade ou trabalhasse numa aproximação compactado. E o Grêmio não trabalha compactado, o Grêmio tem sempre um espaço aberto. E o Renato falou isso na coletiva, dizendo que o time, quando ataca com os 4 atacantes, ele fala de Monsalve e Franco como atacantes, junto com o Martin Braithwaite e o Soteldo, o Grêmio demora para recompor. Então o time adversário, quando passa pela primeira linha, fica fácil de atacar quando a segunda linha, que seria a última linha defensiva. E aí os volantes fazem o quê? Eles ficam sozinhos contra 3 meias chegando e mais os atacantes. Tá faltando um detalhezinho para ser ajustado. O que eu falo a respeito dessa mudança que o Renato vai fazer agora tirando o meia? Eu sou contra a tirada do meia. Para mim ele tem que deixar os meias. O que ele precisa é ajustar o posicionamento do sistema defensivo, compactando o time. E aí o time corre junto. Sempre. E hoje isso não acontece. Então ele vai tirar um meia e ele vai colocar um volante. Ou um meia, um terceiro homem de meio campo. Tá com cara de Edenilson jogar nesse time. Tá com cara. Mas eu não descarto ele colocar um outro jogador para poder fazer isso. Quem sabe o Pavon retornando. Não nesse jogo contra o Botafogo. Esse jogo contra o Botafogo, eu acredito que ele vai entrar com um volante para ajudar na marcação.
e deixar o Franco mais à frente. E aí ele volta a atuar num 4-1-4-1 ou o tal 4-3-3 dele, só que com o Franco mais à frente e os dois com o Soteldo e o Martin no ataque. O detalhe que eu quero falar com vocês é que por que o Renato não monta o time para os adversários se preocuparem com o Grêmio? Ele já tentou fazer isso outras vezes. Ele conseguiu. Por que agora não está dando certo? O que está faltando esse ajuste? Sabe o que eu penso? Ele ainda não confia no sistema defensivo. Tem algo que não está dando certo. Ou é pelo lado direito, ou é pelo lado esquerdo. O Renato, por muito tempo, ele acabou fazendo com que o time atuasse num sistema de marcação individual. E ele agora mudou para um sistema de marcação de zona. Justamente por conta da forma da regra, né? A questão do VAR, os cartões amarelos, o Kahneman começou a tomar cartão amarelo um atrás do outro. Qualquer zagueiro do Grêmio toma cartão amarelo por conta dessa marcação homem a homem. E isso deu brecha para o Grêmio tomar mais gols. E ele não conseguiu ajustar ainda. Bom, se ele muda o time, pode jogar num 4-4-2, mas com o primeiro volante fixo, não fazendo esse volante sair da área, da frente da área, o Dodi, por exemplo, que é um bom marcador, é um motorzinho, e não fazer ele fazer com que ele faça a saída de bola e não deixar ele fazer a saída de bola do time, e ele pode usar o Vila Sante para ser esse cara que vai fazer o segundo volante, né, que a gente antigamente chamava de fazer o arco, né? O primeiro volante na frente e o segundo volante aqui fazendo esse arco de um lado para o outro. Tem vários times que a gente pode dar como exemplo. E aí tu tem os dois meias mais aberto e os dois atacantes lá. E aí esses meias vão para dentro da área, fazendo, né, uma diagonal, e os teus dois atacantes, um cai para o lado e o outro fica como centroavante. Ou e vice-versa. Era assim que se fazia futebol antes, se jogava. Ah, mas as coisas mudaram. Mais ou menos. Posso dizer para vocês que o próprio Guardiola, como o Renato citou, que considera o melhor treinador do mundo, eu também considero, ele se espelha no futebol brasileiro de 1970, da Copa do Mundo de 70, naquele futebol brasileiro. Ele se espelha na seleção brasileira de 82 para montar seu time. Toque de bola, inteligência, bola no ponto futuro e velocidade. Por que o Grêmio não pode fazer isso? Não tem jogadores de características para isso. Concordo. Mas tu pode ajustar o time, compacta ele e faz o jogo em velocidade. E não dá para usar outros jogadores? O Grêmio contratou Miguel Monsalve, contratou Aravena, contratou Arezzo e ainda tem alguns guris da base que estão pedindo passagem, estão querendo jogar. Ele fala em desgaste de alguns jogadores, eu estou trazendo para vocês aqui João Pedro. Quem é o segundo lateral? O Igor. Por que vai botar o Igor agora? O Igor dá conta. O Igor dá conta. O lateral esquerdo, o Mike, que se machucou, ele não tem, esse é um problema, ele não tem jogador na base, porque os jogadores da base estão lesionados. Os dois que jogam no profissional estão lesionados, o Wesley Costa e o Zé Guilherme. E quem está jogando agora é o Pedrinho, que é o terceiro nessa linha sucessiva. Também não teria condições de jogar agora. Mas eu quero saber de vocês aí. O Grêmio tem que mudar, o Renato tem que mudar o esquema, ou o que vocês esperam que vai acontecer no jogo contra o Botafogo? Eu acredito que ele vai num 4-3-3. Tá com cara de Edenilson. Mas eu ainda fico com uma vírgula aqui que ele possa mudar e apresentar um outro jogador nesse meio campo para ficar um time mais marcador. Vocês não acham? Vai, comenta aqui. Quero debater com vocês. Daqui a pouco a gente volta.